Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Bom, pessoal, respondendo rapidamente aqui umas perguntas. As pessoas me perguntaram, irmão Gil, alguns vídeos, anos atrás, o irmão Gil estava de cabelo curto. O que aconteceu? Estou aqui com cabelo grande, pessoal. Ok? Baruch Hashem. E aí muitas pessoas me perguntaram, capricho do irmão Gil? Quer ficar bonito? Tá ficando vaidoso? Não, pessoal, não. Isso aqui, Baruch Hashem, eu mantenho meu cabelo escondido o máximo que eu posso, tá? Estou sempre usando uma touca, um mental. Bom, algum tempo atrás eu decidi seguir à risca a vontade de Deus. Eu decidi seguir aí como um nazireu. Como eu não posso ser profeta, eu prefiro ser nazireu. Então eu decidi esse ano, tirar esse ano de 2023 completamente somente para Deus, somente para estudar para Deus. E uau, quem sabe aí eu conto para você essa experiência, ok? Vocês vão ficar até surpreendidos com tudo isso aqui, ok? Mas vamos lá, pessoal. Baruch Hashem. Estamos na página 61. Tá? Estamos na página 61. Gideão se recusa a se tornar rei. Vamos lá. Beni Israel ficaram extremamente gratos a Gideão. Ele arriscou a sua vida para libertá-lo do cruel governo de Midian. Desejamos expressar os nossos agradecimentos ao coroar como nosso rei. Disse Beni Israel a Gideão: então os seus filhos e netos governarão depois de você. Mas Gideão respondeu humildemente: nem eu, nem meus filhos irão reinar sobre vocês. Hashem é o seu rei. Como recompensa por recusar a realeza, Hashem permitiu que os seus filhos, de um dos seus filhos de Gideão, governasse Beni Israel, ok? Então Gideão vai se recusar a se tornar rei, porque desde aquele tempo os caras queriam, porque queria ter um rei, e Gideão não quis, ok? O Midrash nos conta: Hashem ama aquele que são humildes. Havia muitos líderes judeus antes de Gideão que agiam como Gideão. Quando Hashem disse a Moshe Rabbeinu: vá para o Egito e diga ao faraó para deixar Beni Israel ir. Moisés respondeu: por favor, Hashem, nomeia outra pessoa como líder de Beni Israel. Meu irmão mais velho, Arão, é o mais adequado para esse trabalho do que eu. Moisés argumentou com Hashem por 7 dias, mas Hashem insistiu. Você deve ir ao faraó. Quando Moisés, junto com Arão, apareceram diante de faraó, o faraó respondeu: quem é esse Hashem e que eu deveria ouvi-lo? Não deixarei Beni Israel ir. Moisés então rezou para Hashem: eu cumpri com o meu dever. Fui ao faraó, fui ao rei do Egito, como o Senhor me ordenou. Mas ele não escutou minhas palavras. Agora, por favor, deixe eu ir. O que Hashem respondeu: estou enviando você de volta ao faraó. Somente porque Moisés era tão humilde. Hashem o escolheu para tirar Beni Israel do Egito, dividiu o Yam Suf para eles. Eles levaram-os ao deserto, como tinha um milagre, com muito milagre. Depois que o Mishkan foi construído, Moisés diz: agora o meu trabalho está realmente finalizado, Hashem.
Axé está pairando sobre Beni Israel. Não sou mais necessário. Mas Axé chamou Moisés, chamou o seu nome, convidando-o para entrar no Mishkan. Axé disse: já que você é tão humilde, falarei apenas com você. Moisés foi a única pessoa que conseguiu ouvir a voz de Axé vindo de cima de Arão. Arão é a caixa, ok? A caixa, aquela caixa sagrada que a gente, muitos procuram até hoje, né, pessoal? Fico procurando essa caixa. Um fala ali, foi achado ali. Ah, foi achado para lá. A arca do concerto está ali. Então fica essa. Ela está invisível. Ela existe, mas está invisível. Vamos lá. O erro de Gideão. Gideão temia que Beni Israel esquecesse o grande milagre que Axé havia realizado na guerra contra Midian. O que ele poderia fazer para ajudá-lo a se lembrar? De repente, Gideão pensou que algo. Beni Israel recolheu muitos anéis ao leito de nariz, né? Anéis, esse argola, que é chamado de argola, como espólio da guerra contra Midian. Gideão decidiu pedir que ele doasse alguns desses anéis. Eles usaram o ouro para fazer algo que os lembrasse dos milagres que Axé realizou para eles. Gideão decidiu fazer um efote de ouro. O efote era uma das roupas do Cohen Gadol. Parecia um vental amarrado com frente. No tempo do Sofetim, alguns judeus vestiam uma roupa semelhante ao efote, e a fim de mostrar às pessoas que eles eram servos de Axé. Podemos compará-lo ao sobretudo, um sobretudo preto, né? Uma roupa, um sobretudo preto que é usado hoje, usado pelos judeus que desejam mostrar que se consideram servos de Axé. Então a gente vê aí os judeus com aquela roupa, né? Aquele casaco preto, aquele sobretudo preto, é uma das referências, como Gideão fez aqui, ok? Gideão, portanto, pensou que um efote de ouro seria uma lembrança adequada da batalha contra Midian. Toda vez que olhasse para ele, os judeus seriam lembrados de que deveriam servir a Axé, que o salvara de Midian. Gideão teve ter sido outra razão mais profunda, né? Uma razão mais profunda para escolher um efote. De qualquer forma, ele fez efote Lesher Shamai, pela honra de Axé, que é chamado, né? Ele fez com os anéis e a orelha de nariz que os judeus recolheram como espólio de guerra contra Midian. Gideão juntou uma quantidade enorme de ouro e montou um enorme efote de ouro em sua cidade natal, Ofra. Ele serviu de memorial de batalha contra o Midian. No entanto, talvez porque Gideão não fosse um Tamit Raham, ele não considerou que esse efote poderia ser usado mais tarde por Beni Israel, depois que Gideão morresse. Beni Israel começou a considerar o efote sagrado. Alguns deles usavam na adoração a ídolo. Gideão foi culpado por isso. Como líder de Beni Israel, ele deveria ter pensado nessa possibilidade. Ele quis fazer o bem, mas no final foi um erro. Ele foi punido severamente. Quase todos os seus filhos foram mortos. Israel ficou em paz
por 33 anos após a guerra de Midian. Beni Israel serviu a Hashem quando Gideão viveu. Eita. Os nossos sábios nos contam. No final de sua vida, Yeshua perguntou a Beni Israel: a quem vocês desejam servir? A Hashem ou aos ídolos? Todo Beni Israel respondeu junto: certamente nunca deixaremos Hashem para servir outros deuses. Hashem recompensou Beni Israel por aceitar sua soberania sobre si naquela época de Yeshua. Por causa da lealdade dos judeus a ele, Hashem os perdoou pelos pecados e pelos próximos 300 anos. Ele foi o período em que os Sofetim lideraram Beni Israel. Mesmo quando servia a ídolo, Hashem teve piedade deles. Uma recompensa adicional foi que ele abençoou os Sadequim entre os judeus com um número extraordinário de filhos. E um deles era Gideão. Quando tinha várias esposas, ele deram um total de 70 filhos. Uau! O que aconteceu após a morte de Gideão? Gideão manteve Beni Israel longe da adoração a ídolo, mas quando ele morreu, a mesma velha história repetiu-se. Os judeus foram atraídos pelos costumes de não-judeus. Mais uma vez, eles começaram a servir a ídolo. Em particular, eles adoravam o deus Baal Ezuf. Zevuf significa mosca. Esse deus era minúsculo, literalmente não tão pequeno que quando uma mosca podia ser conveniente, transportando o tempo todo. Ser puxado e beijado sempre que alguém desejasse fazê-lo. Além disso, alguns Beni Israel serviam ao efode de Gideão, e por isso que quase todos os seus filhos morreram, como vimos há pouco. Ou seja, na verdade, Gideão acabou criando um ídolo, né, pessoal? Um próprio ídolo. Bom, isso aqui é para nós entender aqui que Israel tinha ali um deus de bolso, né? Um deus pequeno, colocava no bolso, né? E beijava, que é o deus da mosca, né? Deus mosca. E outros adoravam ali o que Gideão tinha criado, aquele vental, sobretudo de ouro, né? Achava que aquilo ali, em vez das pessoas lembrar que Deus ajudou Gideão, eles ali iam lá, passavam a mão e beijavam ali aquele vental ali e acabava adorando, né? Rezando para aquele vental. E Gideão vai ter seus filhos praticamente mortos, né? Todos mortos, praticamente, né? Os 70 filhos. Bom, isso aí vai ser outra história, porque Ebimeleque, né? Ebimeleque já é a história que a gente vai contar no próximo vídeo, que é um dos filhos de Gideão. E esse aí, uau! Nem falo nada. Bom, se você gostou, compartilha, deixa seu like, seu comentário. Obrigado por você estar aqui comigo. Assim nós terminamos a história de Gideão, ok? Então nós estamos parando no capítulo 9 do livro de Juízes. Então nós temos muita coisa para nós estudar aqui. Então no próximo estudo nós vamos estudar a página 63 do livro, né? Terminamos 63,
na página 64, nós temos aqui as perguntas, ok? Se você estudou o livro, você vai agora responder as perguntas aqui, ok? E cada juiz tem um questionário. E aí a gente vai partir para a página 65, né? E a gente vai falar sobre o filho de Gideão, Abimeleque, conhecido como Abimeleque pelos cristãos. Tudo de bom, obrigado a todos vocês, Shalom Brahá e até a próxima.